Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar continuidade, na nossa disciplina de produção vegetal com conteúdo Estudos das culturas agrícolas. Nossa terceira aula, ela vai ser dividida em três partes. Parte 1, fruticultura, parte 2, olericulturas e parte 3, grandes culturas. Bom, pessoal, então na primeira parte aí, do conteúdo Estudo das culturas agrícolas, vamos trabalhar as frutas. Bom, pessoal, fica aí a pergunta, O que é a fruticultura? Tâmaro, em 1936, diz que a fruticultura era a arte de cultivar racionalmente as plantas frutíferas. Atualmente, consideramos a fruticultura como um conjunto de técnicas e práticas que, aplicadas adequadamente, têm o objetivo de explorar as plantas que produzem frutas comestíveis ou comercialmente. Bom, pessoal, eu venho aí com essa dúvida, Existe diferença entre fruta e fruto? Existe, pessoal, existe uma diferença sim, tá? Fruta é a designação comum às frutas, aquelas que a gente está acostumado no dia a dia, como o abacate, ou o caju, que é um pseudofruto, a amora, que é uma infrutescência, vários frutinhos ali juntos. E a fruta tem um saborzinho adocicado. Já o fruto é o órgão gerado pelos vegetais, floríferos, ou seja, que produz flores, e conduz a semente, ou seja, que formam a semente. E é o resultado, então, do desenvolvimento do ovário da flor, após a fecundação. Vocês querem um exemplo de fruto? A azeitona. A azeitona é um fruto. Bom, pessoal, no Brasil são consideradas 22 frutíferas, sejam elas de lavouras temporárias ou permanentes. Então englobam aí o abacaxi, melão, banana, caqui, entre outras, Então essas frutíferas são consideradas as frutas, ok? Bom, pessoal, nessa tabela eu trago para vocês, os principais países aí produtor de frutas. O Brasil se encontra em terceiro lugar, atrás apenas da China e da Índia, certo? E logo atrás de nós vem os Estados Unidos, a Turquia, México, entre outros países, certinho? E quais foram as principais frutas, produzidas no mundo? Banana, em primeiro lugar, em disparada. Depois vem a melancia, maçãs, uvas e laranja, certo? No Brasil, pessoal, em 2018 se produziu, primeiramente, em primeiro lugar aí, laranja, em segundo, banana, abacaxi, depois melancia, uva, o coco da Bahia, limão, manga, maçã, mamão. E o restante se juntou todas as demais frutas e fez aí uma contabilidade. Pessoal, mas quais são as importâncias das frutíferas, ou da fruticultura? O cultivo das plantas frutíferas se caracteriza por apresentar aspectos importantes, principalmente quando a gente fala da questão socioeconômica. Primeiro deles é o grande rendimento por área, ou seja, você tem uma área menor, porém se produz muito e é uma alternativa para pequenas propriedades rurais. Possibilita o desenvolvimento da agroindústria, principalmente o pequeno produtor, porque da fruta se faz os doces cristalizados, se faz a geleia, se faz as polpas de suco. Contribui para a diminuição das importações, ou seja, quando se produz fruta no nosso país, na nossa região, isso impede que a gente compre de fora e compre mais caro, É um produto nosso, ele sai mais em conta.
possibilita o aumento de divisas com as exportações, ou seja, se aumenta o contato, né, com outros estados, outros países, outras cidades. Sem contar que as frutas têm importância fundamental na alimentação humana, certo? E utiliza intensiva mão de obra, ou seja, você gera empregos, porque quem trabalha com fruticultura precisa de uma mão de obra bastante grande. Mas nem tudo são flores, né, pessoal? A fruticultura tem alguns pequenos problemas. Dentre eles, é que ela é uma cultura muito regionalizada. As frutas acostumadas aqui no Goiás, muitas das vezes, são diferentes das frutas do sul, certo? Ou das frutas do norte, nordeste. Então, as frutíferas vão variar de região para região, certo? E isso faz com que predomine-se, né, determinadas frutas. E os problemas, pessoal, também variam de região para região, porque como as frutíferas não são as mesmas, os problemas como doenças e pragas também não são os mesmos. Um dos desafios, pessoal, que nós temos para a produção de frutíferas é a produção de mudas de qualidade. A gente não tem material de controle, entendeu? A gente não tem um controle para esse material. E falta também fiscalização dos produtores, comerciantes, dos transportes, entre outros. Isso facilita a entrada e saída de doenças de uma propriedade. Outro fator muito grave, pessoal, é a comercialização. Ela é uma etapa que ninguém dá importância. A gente dá importância para a adubação, a gente dá importância para as doenças, a gente dá importância para as pragas e produz. Só que a gente esquece da etapa de comercialização. A partir do momento, né, que eu faço essa colheita e começo o processo aí, né, dessa fruta perder qualidade, o transporte ele é de forma precária, o mercado não tem cuidado com o meu produto, o que acontece? Uma perca muito grande de frutas antes mesmo de chegar para mim, que sou a consumidora, certo? Os outros problemas, pessoal, é a falta de organização dos produtores, né? Falta de cooperativa, principalmente para os pequenos produtores. A baixa renda da população não permite que o consumo de fruta seja alto, porque fruta no nosso país ela ainda é cara, certo? Plantio muitas das vezes em áreas que ninguém quer plantar outra coisa. Ah, aquela área não presta para nada. Vamos plantar fruta? É assim que o pessoal trata as frutíferas no país. Falta de culturas adaptadas às condições locais. Ah, eu quero plantar uva. Hoje já existe, né, cultivares apropriadas para lugares quentes, como é aqui na minha cidade, Rio Verde, Goiás. Hoje nada deve estar uns 35 graus, quase beirando se brincar 39, tá muito quente. Só que a gente tem plantação de uva, tanto aqui quanto na região. É um material apropriado. Manejo inadequado do solo e da planta. A pessoa, porque é fruta. Não vamos adubar não olha com ela com carinho, igual se olha para uma soja. Elevados custos de implementação e produção. Pessoal, imagina um pé de laranja. Até que ele começa a produzir, o produtor já gastou. Ele gastou muito até chegar na época de ter lucro. Condições climáticas desfavoráveis em muitas regiões produtoras. Por que a condição climática é desfavorável? Simples, eu não utilizei, né, um material próprio para aquela região. Quando se fala, pessoal, em material próprio para a região, é porque as frutas elas são classificadas, né, as frutíferas, de acordo com o clima. Então a gente tem as frutíferas aí de clima temperado, que são considerados os climas frios. Bom, pessoal, qual que é a característica, né, principal de plantas temperadas? É o frio. Então elas necessitam de baixas temperaturas para quebrar, né, vamos dizer assim, dar aquele start para ela sair do repouso e voltar a produzir. E a temperatura média anual também, para que elas possam crescer e desenvolver, é de clima frio, de 5 a 15 graus Celsius. Então, são climas gostosos aí.
Outra característica dessas plantas é o único surto de crescimento. Ela cresce tudo que ela tem para crescer e depois elas produzem, tá? E maior resistência a baixas temperaturas. Se ela tem maior resistência a baixas temperaturas, ela tem uma menor resistência a altas temperaturas. Então, ela suporta lugares onde vai cair uma geada, onde vai ter várias frentes frias, né? Um exemplo, pêssego. Onde se dá muito pêssego? Em regiões frias, certo? Hoje já temos maçã adaptadas para o clima do centro-oeste e até mesmo do nordeste. Porém, são melhorias. Mas geralmente, né, a grande maioria aí das cultivares que nós temos de maçã são adaptadas para climas frios. Aí nós já temos aí, né, as frutíferas de clima subtropical. Elas têm mais de um surto de crescimento. Elas às vezes vão crescendo e vão produzindo, vão crescendo e vão produzindo. Não resistem tanto a baixas temperaturas. Necessita de menos frio, tá, no inverno. E a temperatura média anual varia de 15 a 22 graus Celsius. Bom, pessoal, as plantas aí, exemplos, né, de plantas de clima subtropical é o abacate, as plantas cítricas, né, que aí envolve limão, mexerica, laranja, a jabuticabeira, o caqui e a nespereira. Já as plantas, né, as frutíferas de clima tropical, elas apresentam mais de um surto de crescimento. Então, ela continua crescendo, ela vai crescendo, 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 crescendo. Apresenta as folhas persistentes, ou seja, tem plantas, pessoal, que quando chega a determinada época do ano, as folhas caem, aí vem o frio, aí depois que passa o surto do frio, essas plantas voltam a ter folhas e florir. No caso de frutíferas de clima tropical, isso não acontece, ela tem folha o ano todo, tá? Durante sua vida toda. Não toleram temperaturas baixas, ou seja, elas gostam aí de temperaturas altas, né? Em torno dos 30 graus Celsius. Quem que nós temos aí, né? Classificadas como de clima tropical? A banana, que é nossa, né? A banana é uma fruta tipicamente brasileira. O caju, o mamão, o coco da Bahia, o maracujá e o abacaxi são exemplos de frutas de clima tropical. Fora o clima, pessoal, as plantas, né, as frutíferas, elas também podem ser classificadas de acordo com seu crescimento, com seu hábito vegetativo. Então, nós temos aquelas arbóreas, que são aquelas árvores que crescem, que têm um porte grande e um tronco lenhoso, que é o caso da mangueira, da jaqueira e do caju. Nós temos aí as plantas arbustivas, que é de porte médio e tem um caule um pouquinho menos resistente que as plantas anteriores que eu mostrei. Nesse caso, nós temos o mamão, a amora e o romã. Também eu tenho classificado aí, né, as plantas consideradas trepadeiras. Elas apresentam caules armentosos, né, e com gravinhas. O que é isso? É aquelas que vão trançando, que a gente precisa fazer um estaleiro, né, ou colocar algum fio para essa planta subir, né? Essas plantas são de exemplos, eu tenho a uva, que é a videira, e o maracujeiro. Por último, eu tenho as plantas classificadas como herbáceas. Frutíferas herbáceas são aquelas que têm um porte baixo, né, ou rasteiro, como aí o morangue, o abacaxi, ou com pseudocaules. O que é um pseudocaule? É um falso caule, que é o caso da banana, certo? Essas frutíferas são consideradas plantas herbáceas. Bom, pessoal, percebemos que podemos classificar as frutíferas de acordo com o seu clima, né, com o clima que elas gostam, de acordo com o seu crescimento, né, o seu desenvolvimento, mas também classificamos as frutas de acordo com o seu tipo. Vocês querem um exemplo? Frutas com sementes, pera e maçã. Frutas com caroço, que é o caso do pêssego e da ameixa.
Frutas com sementes carnosas, né? Que é aquela sementinha que a gente fica chupando, que é o caso da romã. Frutas em bagas se classificam as uvas. Frutas secas, né? São frutas sem caldo. Nós tem a noz pecan, né? As nozes. Frutas tropicais e subtropicais, que já são as frutas, né, de origem, né, quanto ao clima, que é a banana e o abacaxi. E nós temos as frutas nativas, ou seja, cada região tem sua fruta. No nosso caso aqui, né, nós temos o araçá, também conhecido como araçá-boi. Temos a pitanga, temos os articuns, e isso vai variar de região para região. Então, pessoal, nesse último slide aqui eu trago algumas classificações para vocês também, né? Classificação quanto ao fruto. Então, vocês percebem que as frutíferas têm N classificações. É muita coisa. A gente classifica as frutíferas de acordo com o clima, de acordo com o seu crescimento, desenvolvimento e também de acordo com como se forma o fruto delas, né? As frutíferas, de um modo geral, ela tem enorme valor econômico para o país, certo? Tem um valor social, um valor econômico e um valor alimentar muito grande, que infelizmente, né, nós não damos tanto valor. Então, nesse momento, trabalhamos as frutíferas. É a primeira parte da disciplina, né, que nós estamos trabalhando nesse encontro, que é o estudo das culturas agrícolas. Então, hoje a gente estudou um pouquinho das frutíferas e a parte 2 nós vamos falar sobre as olerícolas, certo?